Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sextou e sextou comigo, sextou aqui no meu canal. Eu sou Aaron Avelino, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mesmo sem as lives, cá estou eu para fazer um vídeo, contar para vocês e discutir com vocês as notícias mais relevantes do mundo das celebridades. Porque vocês sabem, todas as sextas-feiras, às vezes no sábado, né, dependendo de como está a minha agenda, eu apareço aqui com as notícias mais importantes do mundo das celebridades para vocês ficarem bem informados. Aquela notícia que vai mudar a sua vida. Quer dizer, mudar a sua vida eu não sei, né? Pode ser que não vai mudar, quer dizer, não vai mudar nada na sua vida vai continuar sendo a mesma. Mas se você compartilhar, se você se inscrever nesse canal, se você passar esse vídeo para os seus amigos, vai mudar a minha vida, porque daí eu vou ficar rica, né, produção? E não vou dar mais moral para vocês. Então, melhora a minha vida compartilhando esse vídeo. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos lá. Como eu disse, nos vídeos sobre celebridades eu trago algumas notícias, as notícias que eu considero assim relevantes. Dessa vez eu trouxe apenas uma notícia, nós vamos discutir somente uma notícia hoje, porque afinal de contas foi uma notícia muito impactante, digamos assim, que mexeu com as redes sociais, que mexeu com o povo brasileiro, que mudou a bolsa de valores. Então, essa notícia é a notícia mais relevante do mundo das celebridades essa semana e é sobre ela que eu vou falar. Sabe que notícia é essa? A expulsão de MC Guimê e do lutador Cara de Sapato da edição 2023 do BBB. Vou contar tudo pra vocês, o que aconteceu e principalmente vou contar por que eles foram expulsos. Porque não foi por causa do assédio não, tá? A Globo está dizendo aí que foi só por causa do assédio, mas não. Mas teve muito mais coisa por trás desse entrevero todo. Fica sentadinho aí que eu vou te explicar tudinho. Então, pessoas, quem assistiu ao BBB ontem, não estou com ficha, né, pra jogar. Quem assistiu ao BBB na noite de ontem, quinta-feira, viu que Cara de Sapato... A minha gata tá querendo sair do estúdio, então vou abrir a porta, só um minutinho. Voltando, quem assistiu a edição do BBB de ontem, quinta-feira, viu que o Tadeu entrou ao vivo lá na casa e comunicou que MC Guimê e Cara de Sapato estavam sendo desligados da edição. Houve uma comoção, ninguém entendeu o que estava falando. Ele não explicou o porquê, mas quem estava assistindo aqui de fora sabe que todo esse quiprocó, toda essa confusão começou na quarta-feira, durante a festa do líder, quando o Guimê já tinha tomado algumas a mais, já estava ali alto, né? Todo trabalhado na cachaça, ele resolveu se engraçar para cima da menina mexicana que está lá, a Dania, né? Que é a menina que veio do México e que está fazendo o intercâmbio. Lá pelas tantas, Guimê começou a tocar o corpo da garota sem autorização dela, sem o consentimento. Pegou no bumbum, pegou no seio da garota e ela, visivelmente constrangida, tirava a mão dele e tal. E, enfim, mas ele não se tocou. Mais tarde foi a vez do Cara de Sapato, que forçou ali uma pegação com a moça também, mesmo ela dizendo não e tal, mas ele forçou a barra, e isso repercutiu muito mal aqui fora da casa. O público começou a dizer que a Globo estava passando pano para caso de assédio. Então começou uma campanha nas redes sociais para que os dois fossem expulsos, acusando-os de terem assediado a mexicana. Mesmo com toda a confusão que estava acontecendo aqui fora, mesmo com todo o tititi, a Globo ficou caladinha, não falou nada, passou o dia em silêncio e tal. E somente na quinta-feira à noite é que a decisão foi anunciada, a decisão de tirar os dois participantes. E aí muita gente elogiou a emissora, falou, olha, parabéns, porque a Globo não deixou esse caso de assédio escapar, foi lá e fez justiça em nome da garota. Mas o que muita gente não sabe é que parece que a história não é bem assim, né? Parece que a coisa não aconteceu exatamente dessa forma. Segundo o portal Notícias da TV, o motivo real que teria feito com que a Globo chegasse à decisão de expulsar os dois não foi o assédio em si, mas a pressão. E mais, não foi a pressão do público, gente. Foi a pressão dos patrocinadores. Ainda de acordo com o portal, na tarde de quinta-feira, representantes
dos dois maiores patrocinadores do BBB, que é a Coca-Cola e o Mercado Livre, se reuniram com a produção do programa e cobraram atitude da emissora em relação ao caso. A preocupação dessas duas marcas era de ver as suas marcas atreladas a um caso de assédio tão gritante. Então eles exigiram que a Globo tomasse providência. Parece, gente, que o Mercado Livre era o mais revoltadinho de todos, né? Os representantes do Mercado Livre estavam, assim, full pistola, revoltadíssimos com o que tinha acontecido. Enquanto que os representantes da Coca-Cola estavam muito preocupados pelo fato de que a Coca-Cola era uma das marcas que estava presente na festa do líder quando o tal do assédio aconteceu. Então isso poderia, de certa forma, sujar, arranhar a reputação da marca de refrigerantes. Junta-se a isso o fato de a polícia do Rio de Janeiro ter aberto um inquérito policial para investigar o caso. Quando a produção do BBB descobriu que a polícia, ficou sabendo, né, que a polícia tinha instaurado esse inquérito para investigar o que estava acontecendo ali, eles ficaram ainda mais preocupados, porque, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, a polícia poderia bater na porta da Globo para querer intimar os dois participantes, para levá-los até a delegacia para prestar depoimento. E isso pegaria muito, muito mal para a emissora. Então eles não viram outra alternativa senão expulsar os dois participantes. Então, aí lendo essa matéria, analisando bem o ocorrido, vendo como que a Globo estava se comportando, a gente vê a ironia do acontecimento, né? Porque você percebe, então, que em nenhum momento a emissora estava pensando no bem-estar da menina, estava pensando na questão do assédio em si. Mas tudo isso, tanto a preocupação da Globo quanto a preocupação das marcas envolvidas, não era com a estabilidade mental da menina assediada, não era com o fato em si, mas sim com os lucros. O medo de perder dinheiro, o medo de que isso arranhasse a imagem das empresas. Ou seja, no final das contas, tudo se resume a preciso ter lucro e não importa o que acontece com as outras pessoas. Outra coisa interessante é a gente analisar que esse caso de assédio não foi o primeiro, não no caso dessa edição. Porque se a gente parar para ver, a Globo já tinha passado pano para o Bruno Gaga. Porque quem não se lembra, quem está acompanhando o BBB sabe que o Bruno Gaga, em determinado momento, quando ele enchia a cara lá, ele nitidamente também assediou o outro participante, né? Que foi o Gabriel, porque ele ficava agarrando, passando a mão, pegando, mesmo o menino constrangido, falando não, e ele continuava insistindo. Mas quando foi nessa situação, ninguém falou nada, e aí fingiram de loucos despercebidos. Mas como dessa vez houve um impacto grande, inclusive na vida pessoal dos participantes, porque a Alexa está arrasadíssima com o que aconteceu, aí a Globo e os patrocinadores resolveram tomar alguma providência. Como eu disse, a repercussão foi gigantesca, mas claro, tem aqueles que estão passando pano para a situação. Tem gente tentando justificar a atitude do Sapato e do Guimê, dizendo que eles estavam alterados pela bebida, aquela coisa toda, como se bebida justificasse um assédio. Não justifica, gente. O fato da pessoa ter bebido não justifica ela assediar a outra. Se você não sabe lidar com a bebida, então não beba. Se você tem problema com a bebida, beba e procure um canto isolado se você acha que você vai perder a noção da realidade, vai atrapalhar as outras vidas. Assim como você sabe que se você beber, você não deve dirigir porque você está assumindo o risco de provocar um acidente. Então, a bebida não é justificativa. Outra coisa é quando tentam culpar a vítima. Óbvio, né? As pessoas sempre vão tentar culpar a vítima. Inclusive no México, no país de origem da garota, muita gente estava falando que ela permitiu, que ela deu a entender que estava livre, coisa e tal. Quanto a isso, não tem nem o que comentar, né? Porque essa história de querer colocar a culpa na vítima já deu, já não funciona mais, não vamos cair nessa situação. A vítima é sempre vítima. E quem assiste aos vídeos sabe que a menina estava constrangida, então ela não estava dando permissão nenhuma. Aí vieram outras pessoas e falaram assim, mas agora eu não posso roubar um beijo de alguém numa balada? Não, meu querido, você não pode. Se a menina falou não, é não. Se a pessoa disse não, é não.
Se alguém falou não em alguma situação e você ultrapassou esse não, sim, você está assediando essa pessoa. Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui foi sobre como eles resolveram falar, né, comunicar a expulsão dos dois. A Globo decidiu fazer isso no ao vivo porque achou que provocaria uma comoção maior e de fato provocou. Foi assim a maior audiência que a emissora teve numa quinta-feira, nessa edição do BBB, então funcionou. Mas eu achei errado o Tadeu não ter explicado para casa o que aconteceu. Porque aí a garota ficou lá abaladíssima, achando que ela tivesse feito alguma coisa, como se ela fosse a culpada, para que os dois fossem expulsos. Então eu acho que faltou à Globo a sensibilidade de explicar o que estava acontecendo para deixar claro que a culpa não era da menina. Até o Sapato, lá na hora que é comunicado, ele meio que vira para ela e faz uma pergunta, né, que muita gente entendeu como: o que foi que você falou? Tipo, pô, o que foi que você fez para que a gente fosse expulso? Então, a Globo falhou nesse quesito de não ter explicado direito o que tinha acontecido. E no mais, fica aquela história que eu sempre bato na tecla aqui quando eu falo pro Gabriel que é louco para ir pro BBB. Pense bem antes de ir para um reality show de confinamento, porque pode ser um belo de um tiro no pé. Carol com K, que o diga, agora Guimê também, né? O Guimê, que era muito respeitado como artista aqui fora, acabou de dar um belo de um tiro no pé e talvez a carreira dele saia um pouco arranhada dessa situação e o casamento dele também, né? Porque a Alexa está muito decepcionada e com total razão. É, meu bem, o babado é forte. Mas me diga aí, o que vocês acharam dessa expulsão? O que vocês acham dessa história de a Globo só ter expulsado depois que os patrocinadores ameaçaram a emissora? É ou não é querer passar pano para o errado? Pois é. Comente aqui, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião a respeito desse assunto. Gostou desse vídeo, meus amores? Ó, se inscreva aqui, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os seus inimigos. Dê seu like ou dê seu dislike, o importante é que você interaja com esse conteúdo. A gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui!